Boa noite, gente. Estamos aqui mais uma vez, mais uma segunda-feira, no nosso encontro de semanal, no nosso encontro às 19 horas. E hoje é o nosso episódio número 15. A gente começou com as aulas, muita gente já participou das aulas. E agora a gente está com uma nova formatação que a gente começou na semana passada, que é o podcast. Hoje é o episódio número 2 e a gente vai falar sobre inteligência emocional, a chave para liderar pessoas e negócios. E eu trouxe para falar com a gente a Rafaela Farrapeira. A Rafa, vou deixar ela se apresentar também, falar um pouquinho dela, mas a Rafaela foi uma das primeiras pessoas que eu trouxe para dentro da MAI para me ajudar a organizar a parte de gestão de pessoas. Eu falo muito sobre esse tema, principalmente com os arquitetos que eu atendo, os encontros que a gente faz, né, Marcelo? Os encontros um a um. E muita gente não sabe como engajar o time, como reter talento, como lidar com o cliente, não tem segurança de botar o arquiteto que trabalha com ele para atender o cliente né, frente a frente e sozinho, ou seja, aprender a soltar um pouco o time. Então trago a Rafaela para poder falar, Rafa. Vamos conversar um pouco hoje para poder a gente entender. Vamos relembrar o que que a gente fez no passado lá no escritório. Vamos. Primeiro quero agradecer vocês, é claro. Quando eu recebi o convite, fiquei super feliz e honrada mesmo. Eu tenho um carinho enorme por vocês, pela história de vocês. Eu tenho muito orgulho de ver, né, a trajetória de vocês, como vocês crescem, como que vocês conseguem cada dia, né, estar melhor assim e ver que vocês alcançam o propósito de vocês, inventam mais uma Vem coisa com e mais coisa tudo que cada vez vocês mais, né? fazem, e tudo que vocês fazem é sempre muito bem feito, né? Então, Obrigado, Rafa. obrigada, obrigada E mesmo. lembrar que não tem tanto tempo assim, né? Não. Você estava grávida quando você já trabalhava, atendia assim a gente? Não, foi antes, Um pouquinho não, Arnaldo. foi um pouquinho antes. É Foi. porque a gente fez aquele planejamento estratégico e você, quando estava grávida, estava implementando aquele planejamento. Mas antes ainda, você já fazia. Eu não lembro se tipo, foram coisa de 2 anos antes, 3 anos antes. Acho que foi bastante tempo. Eu acho que a Foi, gente foi fez o verdade. primeiro lá por volta de 2012. É isso mesmo. Foi logo 2012. no início. É isso. É, foi E bem aí, no o que que a gente início. fez, que é válido a gente explicar para os meninos? O objetivo, quando eu trouxe a Rafa para fazer esse trabalho com a gente, é, eu tinha muita dificuldade em conseguir criar a vaga que eu precisava, ou seja, estagiário, arquiteto, e eu precisava muito de alguém que me auxiliasse a analisar o comportamento humano, ou seja, as habilidades e qualidades que eu precisava para a vaga. E aí por isso que a gente trouxe a Rafa e a gente fazia os testes, ela me acompanhava nas entrevistas, né, Rafa? Isso, foi. Inicialmente, a gente começou normatizando, organizando todos os processos, É. né? Criando os protocolos de atendimento. E aí nós fazíamos também juntas todas as seleções, fazíamos dinâmicas, né? Foi bem Foi bem divertido. divertido. E era Bem assim, divertido. gente, o que que a gente Bem fazia? divertido mesmo. Eu fazia dois processos de seleção no ano, um em janeiro e um em julho. Eu não contratava ao longo do ano. E aí eu fechava um contrato de 6 meses com aquele estagiário. E aí o que que a gente fazia? Coletava os currículos, abria o processo de seleção, criava, querendo ou não, um burburinho, porque quando você deixa algo seleto, ou seja, você precisa participar de um processo de seleção para ser aceito em algo, já é meio caminho andado das pessoas falarem, opa, eu quero. Porque é aquela coisa da competição, né? Oxe, Exclusividade exclusividade, também. né? Exato. Então, a Rafa vinha, né, Rafa? Você participava comigo, a gente fazia uma pré-seleção dos currículos. Dessa pré-seleção de currículos, a gente selecionava os que vinham para entrevista. E aí a Rafa acompanhava junto comigo, né, Rafa, fazer entrevistas. Isso, a gente fazia as entrevistas, a gente fazia as dinâmicas, e aí a gente tentava adequar ali a pessoa ao cargo, né? A Do função. que A a gente gente precisava. avaliava ali também aquela questão mais de personalidade, né? E era bem legal a forma que vocês sempre acolheram e receberam todos os estagiários, que era O onboarding, totalmente, né? Totalmente diferente. totalmente diferente, assim. As pessoas chegavam ali tensas, sentavam ali no sofá, daqui a pouco estava todo mundo relaxado, todo mundo rindo, se sentindo de casa. Ali no primeiro momento, na entrevista, as pessoas já conseguiam sentir a cultura Mai, né? Que era muito legal, muito legal. Isso fica enraizado, né? Quando a pessoa Sim. percebe. É muito bom você que tem uma empresa notar que quem está chegando
percebe o clima do local, como é que as pessoas são tratadas. E aí, só reforçando, a gente fazia as entrevistas presencial, né? E a gente fazia depois, quando a Rafa fala dinâmica, a gente juntava todos os que estavam fazendo Candidato. o teste juntos para fazer uma dinâmica. Nessa dinâmica, a Rafa já avaliava várias coisas, inclusive de comportamento, Trabalho em trabalho em equipe, equipe. responsabilidade, autorresponsabilidade, enfim. Responsabilidade, né? Proatividade. Isso você consegue notar muito mais, às vezes, porque assim, a pessoa faz o currículo lá, preenche, aí tem lá, proatividade. Tá, como é que você. É uma bolinha que ela preencheu, né? Ali. É, Tipo, como é que você vai saber é, se isso é verdade ou não? é verdade. Hoje a gente acaba é, retendo, né, esses talentos muito mais pelo que elas são e apresentam, né, nessas entrevistas, nesse bate-papo, do que Com certeza. escrito ali no papel, né? O papel que cada um escreve o que quiser, mas a gente só consegue avaliar se tem aquela bolinha mesmo, aquele cheque, É é no dia isso, a é no dia a dia. Que dia. é a parte do autoconhecimento, É, né? E aí, até trazendo um pouco sobre isso, Rafa, queria que você falasse um pouco em como o autoconhecimento ele pode ajudar esses profissionais, não só na gestão da equipe, mas também na gestão da empresa em si. tá. O autoconhecimento é só tudo, né, gente? É tudo que Tô todo mundo precisa. É o que eu tô há anos fazendo, buscando. terapia. Só A tudo. terapia em dia. É, o autoconhecimento, assim, é um assunto enorme, é infindável, né? O autoconhecimento é uma busca ali, né? É um processo, é uma busca ali diária. Não tem ninguém que chega ali e fala assim, né? Eu estou completamente pronta, né? A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre aprendendo a lidar com as nossas limitações, com as nossas falhas, né? E isso é um processo que tem que ser intencional. Então, assim, o autoconhecimento, na verdade, é a base para qualquer liderança eficiente, seja da gente mesmo, né, da nossa vida pessoal, seja numa empresa, E né? começa na gente, né? Ou seja, Começa com a como pessoa. é que você vai gerir uma empresa se você mesmo não tem esse autogerenciamento, né? Totalmente, totalmente. E, Até porque na posição de líder, você é aquele que é admirado, que as pessoas por querem exemplo, seguir, você é o exemplo, né? Então, se você não tem autocontrole, se você não tem habilidades sociais, se você não sabe se comunicar, se você não sabe, né, ter uma postura diante de eventos estressores, né, diante de situações de risco, né, ou de adversidade, como é que você vai querer cobrar isso do é, seu colaborador? Não tem como, né? Se você Exatamente. é o exemplo, eles aprendem muito com você. e eu entendi que essa coisa do autoconhecimento, ele surge, eu vejo claramente dois momentos no meu processo. É o processo, primeiro, quando eu inicio a terapia, e aí eu falo para todo mundo, gente, façam terapia. Terapia ela é o estudo do comportamento humano. Você tem que. Isso faz com que você evolua muito. E aí eu separo em dois momentos. Um primeiro momento que é o eu me conhecer. Então você vai na terapia é como se botasse um espelho na sua frente. Você fala, 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 fala. Às vezes você pensa assim, gente, eu vou pra terapia pra falar o quê? Quando você senta lá, sai tudo que tá na sua cabeça. E é como se tivesse um espelho na sua frente. Aí você se enxerga. Depois que você se enxergou, você fala: Meu Deus, eu sou assim. Olha o meu comportamento, olha o que eu faço. Olha como eu sou birrento, olha como eu sou grosseiro com as pessoas. É, Depois desse momento, aí você fala: Tá, então agora que eu já sei como eu sou, como que eu vou fazer para mudar? Então você começa no seu processo interno. E aí eu considero o segundo momento com, assim, você abre o seu olhar para as outras pessoas. Então você passa a enxergar o outro, o comportamento do outro, o que é que o outro faz, como é que o outro age. Então é Como ele muito age. reage às situações. Exatamente. Então, assim, eu dividi o meu momento exatamente assim, tipo, o eu me perceber e eu passar a perceber o outro. Né? É mais ou menos isso, né, quando você fala de terapia. é muito engraçado você falar isso, porque é a coisa que eu mais ouço na terapia, né? Ah, eu já não tenho nem nada para falar, não sei nem o que que eu vim fazer aqui. E aí, de repente, sai, uau, nossa, eu Não não é? sabia que tinha Exatamente, tanta coisa. É isso. Tô saindo daqui cheio de reflexões. E os insights, né, que surgem. Sim, Gente, é, fundamental essa parte que o Arnaldo comentou sobre conhecer o seu time. Assim, eu percebo muito isso
quando eu coordenava a equipe de estagiários, porque assim, cada pessoa é diferente da outra, né? Então ela lida com determinadas etapas. Tem pessoas que têm certa habilidade para desenvolver uma etapa que outras não têm. Então, querendo ou não, elas desenvolvem com mais facilidade, a criatividade é mais solta. Então, assim, até para você coordenar o seu time ali, separar as tarefas que cada um vão fazer, enfim, isso facilita e muito. Então, é fundamental. E, gente, eu queria só fazer um intervalo aqui. Na verdade, intervalo não, só um adendo. Porque se alguém quiser fazer alguma pergunta pra Rafa ou pra gente, posta lá nos comentários, No no chat, chat, né, Marcela? isso. Porque aí a gente, ao final, eu pego as perguntas e aí a gente começa a responder, certo? Mas vamos lá, vamos seguindo. Agora, gente, esse momento é muito é gostoso quando você consegue perceber o outro. Eu tenho uma pessoa mais próxima de mim que ela tem um comportamento mais reativo. E quando eu comecei a me perceber e entender e perceber o outro, eu olhava pra ela e falava assim: Meu Deus, eu sou igual, eu sou desse jeito. Tudo que falam eu reajo. Mas é exatamente assim. A gente geralmente sente-se mal com alguém que tem comportamentos espelhados, né? Espelhados, ótimo. A gente Adorei fala, essa, gente, essa. mas por que que fala assim? Como que a pessoa faz assim? Aí quando você olha, quando você começa desse processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, que você assume a responsabilidade, não, peraí, eu vou mudar, isso não tá legal. Aí você vê no outro, o que te incomoda no outro é um comportamento espelhado seu, né? Você Espelhados, eu adorei esse termo, eu não conhecia. E é exatamente isso. E aí, quando você vê na outra pessoa o comportamento que você tinha, você começa a querer mudar. Porque você fala assim, meu Deus, como pode? Eu sou exatamente como essa pessoa. Então, isso me ajudou muito no meu processo de evolução. E quando a gente fala assim de equilíbrio emocional, ao longo da nossa vida, do nosso dia a dia, principalmente profissional, Rafa, você fez um projeto, né? A Rafa, ela falar, né? A Rafa hoje, ela tá à frente de uma clínica. Fala um pouco da clínica, Rafa, até para sim. poder eu entrar nessa parte de equilíbrio emocional. Sim, hoje eu estou numa fase de mergulho profundo na nossa clínica. Eu e meu marido, a gente tem uma clínica de cirurgia plástica. Meu marido é cirurgião plástico. E Já fala o aí, nome, velho. Adilson Farrapeira. E eu fazia, né, consultorias, treinamentos, eu tenho vários clientes, e aí eu dei uma parada na minha carreira externa para dar um mergulho profundo ali na clínica, né, para poder reestruturar tudo. Então, nesse momento, eu estou mais focada, na Na clínica parte de mesmo, na Querendo ou não, é um pouco de gestão, né? Porque você lida com pessoas. pura É. gestão. É gestão das pessoas, né? De como que elas se percebem dentro da clínica, executando ali, quais são as dificuldades dela. Eu faço um treinamento ali também, quase que semanal com elas, muito da gente ir ajustando e buscando sempre feedback, sabe? De entender como é que está o seu funcionamento, o que está difícil. Então, a gente tem Você vários faz um encontro de grupo, de time, ou você times. faz alguma coisa individual? Faço com o time, Tá, e aí de 3 em 3 meses eu faço uma avaliação de desempenho, aí eu faço individual. tá. Porque para a gente conseguir fazer uma avaliação de desempenho 360, né, ali o grupo Todo mundo todo, avaliando todo tem que mundo. estar muito maduro, porque Explica um pouco o que é a avaliação 360, porque tem muita gente que E a não gente entende. comentou na aula de feedback, inclusive, sobre Foi. os diferentes tipos de As avaliação, diferentes né? de Então, avaliação. acho que seria tá, Se quiser interessante. comentar, eu acho que tá. muita gente não sabe mesmo. A gente tem aquela avaliação tradicional, né, que a gente senta com o profissional e avalia ali o desempenho dele. E essa avaliação é um momento riquíssimo, que é quando, como na terapia, que a gente fica ali nua, de frente para a gente falar, cara, então é isso que eu estou fazendo? Eu não sabia, né? Por que que ninguém me falou? Porque às vezes a gente chama, mostra, aponta de uma forma ou de outra, não consegue ver. Mas quando a gente começa a perguntar, você tem feito isso, né? É, começa lá com a pontualidade. Você é pontual? Você. Ah, sou muito pontual. Qual a nota que você dá? Ah, uns 4,5, Pois 5. é. Aí, no final, quando a gente vai fazer a pontuação, que a gente faz essa análise qualitativa, né? E quantitativa. Então, no final, quando vem a média, assim, nossa, eu tô abaixo da média, então não estou entregando.
O Nada. mínimo, né? O mínimo. Então, eu acho que é um momento assim, muito rico da gente parar e se olhar assim, não, eu vou melhorar, eu vou investir nisso daqui. E aí a gente trabalha técnicas que pode usar, e daqui a 3 meses a gente volta, ver o que que evoluiu, o que que precisa de ajustar, E e vamos muita achar. gente, principalmente os arquitetos que estão assistindo a gente, eles não fazem nenhum tipo de avaliação. Muitos reclamam por não reter os talentos. Então, ou seja, você não faz o básico, que é uma avaliação daquele prestador de serviços, quando a gente fala de um arquiteto PJ, e uma avaliação de desempenho, quando a gente fala de um É, estagiário, de um CLT, alguém que é contratado do time. A gente fez agora uma avaliação dos nossos CLTs. E aí, quando a gente apresentou a nota ao final, que a gente vai fazer os comentários todos de uma das pessoas do time, ela ficou super triste com as notas que ela tinha tirado. Aí eu virei pra ela e falei assim: vou te fazer uma pergunta. Se você tivesse tirado 5 numa prova valendo 10, você tinha ficado triste? Aí ela falou: com certeza. Falei, tá, e se você tivesse tirado 8,5 valendo 10? É uma nota ruim? Não, não é uma nota ruim. Aí eu fui explicar que a avaliação dela, quando a gente comparava com o time como um todo, que ela tirou um 8,5, mas ela podia tirar um 10, ela pode tirar o 10, mas que não é uma nota ruim, ela tem potencial para crescer. Então é muito bom quando você avalia seu colaborador e diz para ele, você tem potencial para crescer, o que que a gente pode fazer? E aí eu vou tentar agora trilhar um caminho para ele poder ter, ou é um curso que a gente vai pagar para essa pessoa conseguir evoluir, ou são pequenos treinamentos, né, que nem você falou que você faz. é. Dentro dessa área de desempenho mesmo, né, de desenvolvimento pessoal, é importantíssimo a gente avaliar onde é que a gente está hoje, né, em que ponto que eu estou hoje do meu desenvolvimento, de tentar entender quais são as áreas da minha vida que eu preciso de melhorar para a roda poder Gerar. girar, E né? muitas Porque vezes se eu a vejo que gente a pessoa não está bem com ela mesma. e não Isso sabe, reflete e no não trabalho. percebe, Arnaldo, porque às vezes está no automático tão grande, sabe? Existem, assim, vários momentos que eu falo assim, você percebe que você está mais alterada? Você percebe que você não gostou disso que eu falei? Não, mas o que que foi? O que que eu fiz, né? Então a pessoa não consegue perceber a forma como ela está falando, a forma como o corpo fala, né? Então, às vezes a pessoa fala, verbaliza uma coisa, mas o corpo está ali tenso, está demonstrando raiva do que está ouvindo. Não, tá tudo bem. É isso. Então, assim, esse processo de fazer esse treinamento mesmo, da gente se avaliar é muito importante, porque se eu não sei onde eu estou errando, se eu não sei onde eu estou falhando, como é que eu vou saber onde que eu vou arrumar? Como que eu vou ajustar aquilo que eu não sei que está errado? E como você vai conseguir identificar isso no seu time também, né? É, Eventualmente, para saber lidar, às vezes, uma conversa diferente, né? Enfim, uma pergunta ali. Eu acho que a avaliação ela serve. Outro dia eu fui conversar com uma amiga que ela faz essa parte de gestão numa empresa. E aí ela eu gostava, inclusive, de saber como é que tá a vida da pessoa, porque ela até ela dá vários presentes no final do ano para os colaboradores. E os presentes ela relaciona a alguma coisa que a pessoa tem uma necessidade ou que ela tá às vezes precisando. Então ela disse outro dia, Arnaldo, deu micro-ondas para uma funcionária. Gente, aquele micro-ondas para ela era uma coisa assim absurda, porque ela tava sem. Então, ou é seja, isso. o quanto mais você O entende o cuidado, seu né? colaborador, o cuidado, o zelo que você tem com ele, mais você vai reter o talento. E eu vejo que as pessoas não percebem muito Você sabe nisso. por que que não percebe, Ah. Renato? Qual que o bem mais valioso que vocês têm hoje na MAI? O que que é? O bem mais valioso, eu te diria, que Mais são caro mais mesmo, caro mais hoje. valioso. O que eu te falo que a base de uma empresa são as pessoas. É isso, é o A nosso bem base mais são as valioso. pessoas. Você sabe por quê? Mesa de design, qualquer um compra. É. Cadeira de design, qualquer um compra, né? Computador, tecnologia, né? Qualquer um compra, mas as pessoas são únicas. Então, hoje, eu entendo a gestão de uma forma muito diferente, sabe? A gestão que a gente faz é uma gestão com amor mesmo. A gente usa o amor. Eu me conecto com as pessoas, eu tento entender onde é que elas estão no momento delas, as dificuldades que elas estão passando, quais são as dores. Eu me coloco, como é que eu posso te ajudar, né? E eu acho que quando você zela pelo colaborador, isso reflete na empresa. Então, eu acho Completamente. que assim, ó, gente, no dia que vocês e todos que estão assistindo entenderem que a base de uma empresa são os colaboradores, vocês precisam investir neles, que vocês precisam fazer treinamento, que vocês precisam pensar em situações ao longo de um ano inteiro. Pega um calendário de 12 meses e divide quais são as estratégias que eu vou fazer de engajamento. Daqui a mais ou menos umas 2, 3 semanas, nós vamos fazer um beach tênis. Então a Aí, gente juntou o time, a gente mandou fazer as camisetas e aí o nosso time ótimo. vai jogar
contra o time dos nossos paisagistas, que são o Kleber, o De Pieri. E aí a gente, no escritório do De Pieri tem uma quadra, e aí ele cedeu a quadra pra gente, a gente fez as camisetas. Ou seja, isso é engajamento, entendeu? É De isso, time, a de gente fez pessoas. também Fez? um torneio de beach Ah, que tennis, assim, foi legal! super legal. A gente faz corrida e faz Você inscrição. fez corrida também? Corrida e a gente Não coloca sabia. paciente junto para Sério? correr. Vai a equipe, vai paciente, a gente coloca tenda, massagista, Que aí Que massa! legal. pré-treinos, pós-treino. A gente entra com a equipe, por exemplo, de. Não posso falar o nome da empresa, não, Não, né? pode, É, pode, imagina. Dermage, por exemplo, Ah, né? Vai lá e leva protetor solar, passa que legal. água termal, termal. né? Uau. Então, prepara-se, a gente cuida dos nossos pacientes, dos nossos colaboradores com o mesmo amor, com o mesmo carinho, porque isso é a nossa verdade, a gente entrega a nossa verdade, né? A gente quer o quê? Dar o melhor para o nosso paciente, né? Para o nosso cliente. E o nosso cliente principal, é o nosso cliente interno, são as pessoas que estão ali com a gente. Então, assim, o que o nosso paciente leva, o nosso Colaborador colaborador também, também idem. leva. Rafa, pra gente entrar aqui nessa coisa de equilíbrio emocional, porque ao longo do nosso dia a dia, a gente tem diversas situações que você precisa entender, captar, Respirar amadurecer, 10 vezes. respirar, amadurecer o que você vai ter como atitude. E eu costumo brincar, né? Eu sou ariano. E eu brinco que eu sou um ariano domesticado, porque eu era totalmente impulsivo. Eu agia naquele impulso do momento. Várias vezes eu me pegava assim, eu pegava o celular, vou responder esse cliente é agora, tá? E aí, com o tempo, com esse amadurecimento, eu fui entendendo que quanto mais eu conseguir ter esse equilíbrio emocional, menos atritos eu vou ter nas minhas relações. É que, na verdade, quando a gente age dessa forma impulsiva, a gente, em vez de resolver o problema, a gente cria mais um problema, né? E aí Exatamente. vai virando aquela E estende esse problema para a bola de equipe. neve, né? Exato, eu estava até Excelente. comentando, você acaba criando, às vezes, aquele atrito, aquele ranço, enfim, que você tem ali, você acaba passando aquilo para a equipe, e a própria equipe fica, às vezes, insegura de lidar com aquele cliente, de fazer uma reunião, de, enfim, mandar uma mensagem para ele, às vezes, né? Começa a ter aquela crise de ansiedade, nossa, eu vou falar com aquele cliente. Enfim, Eu costumo brincar, o cliente é fofo porque é ele que faz com que esse escritório funcione. Então, diversas vezes eu brinco com isso com o nosso time e eu digo também, os clientes que são, inclusive, o nível de exigência do cliente, quanto mais alto, mais eu gosto, porque quanto mais eu aprendo. É E as verdade. pessoas não enxergam sua pessoal. régua aumenta, né? O que que acontece? As pessoas têm o hábito de evitar problema, né? Cliente problema, ai, não, você vai lá, você atende, a gente quer se livrar mesmo, né? É natural, né? O ser Aham. humano quer se esquivar de problema, quer se esquivar. Se a pessoa tem um trato difícil, você quer se esquivar, tenta passar a bola, É, né? Exato. E, na verdade, a gente acaba cativando esse cliente quando a gente tem uma postura mais acolhedora, né? De olhar no olho dele, de entender o que ele está passando, o que que motivou ele a agir, como ele agiu, né? O que que você pode fazer, o que que ele precisa. Porque se ele está daquela forma, é porque ele não está bem, não ele tem tá. uma dor. E eu posso ajudar? A maioria das vezes a gente pode. E às vezes a solução é tão simples, mas o que que acontece? Geralmente a gente se contamina, né? A gente se contagia Você tem que tomar com o cuidado. Tá outro. isso. Então, a primeira Exato. coisa que a gente tem que entender é que a raiva é dele. É ele que está estressado. Eu estou bem, então eu estou escutando, estou Não, e vocês veem que olha que é uma pessoa que tem uma inteligência. A Rafa fala fino, Ela fala, mas ela sabe agir no momento correto. Mas sabe? isso daqui, até essa postura, ele é um exercício. Você sabe que quando eu vou entrar para apresentar um projeto, eu sou extremamente elétrico. Quem me conhece mesmo sabe que eu sou agitado, eu falo rápido, mas a partir do momento que eu entro numa sala de reunião para apresentar um projeto, eu treinei a fala para a fala ser um pouco mais devagar. Porque eu sei que senão eu vou sair atropelando de informação que a gente não vai Isso é entender nada. autoconhecimento, Aí, ó. né? Por Exato. isso que é tão importante Em a gente reunião desenvolver interna, essas ele é bem habilidades, né? Se eu acelerado. já sei que eu falo, eu também sou assim, eu falo muito rápido e Eu vou também. acelerando. E aí, às vezes, eu tô dando treinamento, e aí a minha secretária fala, nossa, Rafa, você fala tão devagar que dá vontade de dormir. Isso é um grande treino, na verdade.
segurando ali os meus impulsos, né? Eu falo, tá dando certo. Tá dando certo, é isso mesmo. Porque eu quero ser compreendida, eu quero conseguir passar aquela informação. Então, eu preciso de ter certeza que você entendeu. Então, o autoconhecimento é importante por isso, né? A gente tem que conhecer quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas limitações, quais são as nossas dificuldades, e o que que a gente tem que é de bom, que a gente tem que usar mais, né? E a parar nessas arestas aí. Se eu falo rápido demais, então eu tenho que ir mais devagar, E eu tenho aí, que escutar mais. você tem alguma ferramenta ou alguma Pra forma que você identificar. acha que a pessoa possa ou identificar ou conseguir lidar com isso? Por exemplo, o que eu falei agora de entrar numa reunião e eu já sei, aqui mesmo, gente, eu estou me treinando, porque eu preciso falar mais devagar, senão eu mesmo começo a atropelar as palavras. Gente, o Arnaldo se deixar, daqui a pouco ele tá super agoniado, ele levanta, ele senta na sala de reunião, é Eu assim, sou às vezes. elétrico numa É porque reunião. você tem muita energia. Muita energia. Muita energia, isso é Muito. ótimo, você é vital, isso é maravilhoso. É difícil de falar com gente morto, né? É. É ótimo, eu adoro. O que eu acho assim, principal é a autoobservação. Sabe, a gente tem que se vigiar, a gente tem que olhar, né? Como é que tá a minha postura, como é que tá a minha gesticulação. Eu estou falando de uma forma que o outro consiga compreender, né? Às vezes a gente tem que tomar cuidado até com o vocabulário, se está adequado, É, né? Porque às vezes a exatamente. gente vem com muita coisa técnica e o cliente está olhando assim, o que é isso que ele Não, está e falando? perguntar, porque por diversas situações você solta um termo e quando você tem a sensibilidade de falar, você sabe o que é esse termo? Eu posso te explicar? Ou então não usar um termo tão técnico, porque a pessoa que está do outro lado, ela vai olhar para sua cara É, sem entender o que que você está falando. ficar Uma das claro. coisas que eu mais faço com o cliente, gente, quando eu vou começar um projeto ou começar uma apresentação, a primeira planta que eu vou apresentar para o cliente, ou quando eu estou atendendo o cliente a primeira vez no meu escritório, eu sempre tenho a sensibilidade de perguntar para o casal, às vezes eu estou atendendo um casal, vocês conseguem entender planta? Porque tem muita gente que olha um projeto, uma planta baixa, e não faz a menor ideia do que é aquilo. É. A minha mãe é um exemplo. Minha mãe, Exatamente. ela olha uma planta, ela não sabe o que é O nada. que que é Pronto, essa parede, o que que estratégia que é você mobiliário, o que falou, que é. essa estratégia que você falou é uma que eu acho super válida da gente usar, a gente chama de visualização. Você tenta visualizar aquela reunião com seu cliente, eu vou apresentar o projeto hoje da casa da Marcela. Não é só mais um projeto, né? É o lar da É, Marcela. é É o lugar que importante ela isso. quer voltar todos os dias, né? É o lugar que ela vai servir os amores dela, a família dela, os amigos dela, né? É o lugar que ela vai para descansar, é o cantinho que ela se recolhe do mundo agitado lá fora. Então, aquilo tem que ter um propósito maior, não é só aquela planta, aquele projeto, né? O que está Você por tem que detrás daquilo? encantar o cliente, contar uma Isso. história, um Então, você se storytelling. imagina mesmo conversando, sabe? Ali na anamnese, quando Ah, vocês vão identificar o que eles querem, você tem que entender, né, qual que é a essência daquele lar, quais que são as prioridades, o que que é mais importante. E quando você começar a reunião, você já visualizou como que você recebeu, se você abraçou, né? Enfim, né? esse desenvolvimento pessoal, ele te ajuda muito a criar essa sensibilidade de entender cada vez mais o que aquela pessoa gosta ou não, Sim. Exato. né? Então é exatamente assim que você consegue chegar naquele ponto específico que você almejava, né? Tem uma Exato. coisa muito legal que eu li num livro há muitos anos, aquele método Disney, vocês Não, conhecem? como É que um é? método Disney de encantamento, Ah, eu que eu tenho, uso muito ele para eu tenho treinamento. esse livro. É, e aí eles dizem lá no livro que na Disney, antes dos atores entrarem em cena, né, no Ah, espetáculo, ali nos bastidor. bastidores, tem uma linha no chão amarela. Ah, E aí eles falam, olha, você se posiciona em frente a essa linha, né? Respira ali 4 vezes, né? Baixa ali, desacelera, né? E pensa, você vai dar o seu melhor. Foi para aquilo que você treinou, foi para aquilo que você, né? Esse é o seu propósito. Eu estou aqui, eu escolhi a arquitetura, né? Eu quero dar um melhor projeto, eu quero fazer a melhor apresentação, eu quero fazer o meu projeto fazer sentido. Eu quero que seja aquilo que ele estava esperando, então você vai respirando, imaginando que você vai entregar o que há de melhor. E na hora que você passar aquela linha amarela, você vai esquecer todos os problemas. gente, que legal isso. Tudo fica para trás daquela Adorei. linha amarela. E aí lá na clínica eu faço isso, gente. Na hora que a gente abrir essa porta, vocês pisem aqui nesse tapete, respira 4 vezes. Aquela regrinha dos 4 por Ó, 4, vocês conhecem? como que é? Vou Não. falar. Vai, fala aí, Rafa, dá dica no povo.
É uma técnica que a gente usa muito quando a gente está nervoso, com raiva, no momento de reunião que vem aquele cliente mais difícil, que às vezes é mais arrogante, né? Ansiedade. Então, enquanto o cliente está lá nervoso, com raiva, você vai respirar de modo que você consiga se autocontrolar, né? Diminuir os batimentos cardíacos e entender que aquela raiva é dele, que não é sua. Aí é 4x4, você inspira, contando até 4 bem devagarzinho. Prende a respiração, contando até 4 bem devagarzinho. E aí você só solta o lábio e deixa o ar sair, contando até 4 mais devagar ainda. Quase que um 8, sabe? Para Uhum. esvaziar o pulmão. Se você fizer isso 4 vezes, se vocês estiverem usando esses relógios, Relógio. você percebe que na hora baixa, sabe? Então, assim, às vezes, quando eu chego na clínica, Ah, eu já treinei, eu já arrumei menino, aí já levei menino para a escola, já fiz compra, já fiz isso, já fiz aquilo, já tive que lidar com babá, com a secretária, não sei o quê. Então, às vezes eu chego assim, já botei carro para lavar, quando eu chego, bota cachorro para tomar banho, não sei o quê. Quando eu chego na clínica, eu falo, para tudo, desacelera. Agora você vai dar o seu melhor sorriso para suas colaboradoras. Agora você vai olhar no olho delas e saber como é que elas estão. Agora você vai olhar para o seu cliente e vai entender qual que é a dor dele. E aí eu vejo tudo que eu vou fazer. E eu fico parada lá na. Quando sério? falta no tapete. Assim, sabe? Como se eu estivesse entrando mesmo ali na Disney. Meu show. Mas Eu vou botar uma linha amarela agora no piso do escritório. Não lá no duvidem do nosso Arnaldo, tapete. não duvidem do Arnaldo, ele vai colocar mesmo. A linha amarela. Mas você sabe que o mais legal disso tudo, Arnaldo, é a gente fazer isso com verdade, porque eu quero de fato dar o meu melhor, de fato eu quero te servir da melhor Que forma, bom. porque eu amo isso. E aí a gente consegue levar para a nossa equipe essa cultura. As meninas amam servir, os nossos pacientes percebem, os nossos pacientes elogiam. Você olha lá no Google, é 5 estrelas. Eu não vejo empresa com 5 estrelas e todo mundo se sente amado. Fala, gente, vocês são carinhosos. Olha, eu já Olha falei que pra Rafa que vou legal. fazer uma visita lá. Eu quero ver esse tapete, eu quero dar um giro que eu vou Dá uma aprender. respirada no Eu tapete, vou pisa respirar. forte, pisa com o pé Com direito certeza. forte, e ali o peito aberto, sabe? Ah, Postura mesmo assim, que isso muda tudo. A forma que você se projeta, né, uma pro coisa que eu dia. acho bacana é porque quando eu, por exemplo, eu vou visitar a clínica, eu quero ir lá para poder ver e a troca de experiência ela é enorme, porque eu vou chegar lá, Riquíssima. possivelmente eu vou falar assim, ah, Rafa, me apresenta a clínica. Quando você começar a me mostrar, você vai falar, ah, a gente faz isso aqui, essa. Aí eu falo, nossa, será que eu posso fazer isso lá no meu escritório também? Então eu busco muitas ideias que eu vejo no mercado, porque eu tenho certeza que alguém perdeu tempo, investiu tempo para poder criar uma estratégia, uma forma de servir uma água, um cafezinho. Gente, todo lugar que eu vou, eu peço, às vezes, uma água com gás só para ver como é que ela vem servida e usar. Porque eu quero ver a xícara que vem, o formato, Gente, se vem o negocinho para descansar, o pacotinho do chá, se a água vem com gás, com copo, sem copo. Eu adoro avaliar essas vocês formas. acham que o Arnaldo tá inventando? Outro dia eu entrei na sala dele e tava lá um monte de bandeja, um monte de água com gás, ele arrumando as bandejas pra ele ver O novo exatamente escritório, a gente vai o mudar nosso para uma casa, escritório. Rafa. Não sei se eu te falei. Não, não tô sabendo. Nós vamos para QI 21 no Lago Sul. E aí Uhum. eu tô agora montando a forma como a água, o café, o chá vai ser servido para o cliente. Então eu montei uma bandeja linda. Eu peguei uma bandejinha redondinha de 30 centímetros e montei. Gente, é assim que vai vir a xícara do café, a água, a garrafinha d'água com gás. Eu faço E aí eu isso. deixei em cima da minha mesa porque eu queria ver a reação dos Das colaboradores. pessoas. Todo mundo que passava falava assim. Nossa! Nossa, E aí eu falei assim, atingi meu que objetivo. chique. Porque do lado tinha um copo e uma xícara em cima da mesa e não causa o mesmo impacto. Não, Não. causa. É É muito, Pra impressionante. eu você ver faço como os muito isso. detalhes fazem a diferença, né? Total, eu falo muito com a minha equipe assim, a gente tem que estar o tempo inteiro observando, onde quer que a gente esteja. Eu uso muito essa frase, tudo é aula. Gente, tudo é aula. A gente sempre vai aprender com o outro. Nem que seja o que eu não quero, o que eu não vou fazer nunca na minha vida. Às vezes a gente chega, em qualquer lugar que você vai no salão de beleza, né? Você vai O numa tempo todo você está loja, observando. observando e aprendendo, e você está sempre trazendo algo para Só você. que você tem que ter a sensibilidade. Porque quando você desenvolve, ó, o desenvolvimento pessoal de novo, quando você tem esse desenvolvimento pessoal, a sua sensibilidade para observar o ao redor é muito maior. É. E Rafa, traz pra gente assim, você que tem trabalhado na clínica, existe uma diferença entre lidar com o indivíduo e lidar com o time. Como que você tem feito e trazido isso, né, para sua equipe hoje?
E como foi esse desenvolvimento, inclusive na MAI, né? Na época que você, enfim, introduziu as dinâmicas, tudo que você fez lá na época. Tá. Lidar com pessoas é sempre um desafio, porque cada ser é único, né? Então, cada um tem suas manias, né? Cada um tem sua forma de ser, de falar, de se expressar. E a gente tem que conseguir lidar com todo esse tipo, né? Com toda essa De gente, diversidade. cada um tem uma particularidade. E você, quando tem empresa, você falou que você tem o quê? Umas 15 pessoas lá na clínica. Poxa, é muita gente, cada um é de um jeito, né? Cada um é de um jeito. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de entender que o outro é o outro, né? Que ele não pensa como você, ele não sente como você e ele não age como você. E muitas vezes a frustração na conexão com o outro é que às vezes a gente esperava ser tratado de um jeito, a gente esperava que o outro falasse com a gente de uma forma, que o outro agisse de um jeito e não age, isso é nosso. Então a gente tem que saber separar muito, sabe, o que é meu e o que é do outro. Então eu tento trazer para a nossa equipe esse olhar mais sensível mesmo, sabe? De entender que a postura do outro não tem a ver com você. Às vezes não é o seu atendimento, é sobre uma realidade dele, Não, e às entendeu? vezes, muitas das vezes eu vejo assim, a pessoa tá num dia difícil e ela não consegue lidar com aquela situação e o impulso é dela passar aquela negatividade interna pro próximo. Várias vezes eu vejo isso acontecer e aí eu faço o sinal da cruz, eu digo assim, gente, sabe, deixa passar batido, vai. Porque você vê que a pessoa não tá bem, ela tá num dia ruim. Às vezes Vi um dia que o Arnaldo colocou uma vassoura atrás do. Da porta. Marcela, Uma vassoura atrás da porta da. era pro cliente ir embora, o que que era? Eu já fiz isso quando eu era criança. Tinha um amigo da minha mãe embora e ele Ele abriu a tava porta, numa a reunião vassoura caiu em cima super dele. E ele tensa. O pegou. Arnaldo tava numa reunião super tensa. Eu nunca vi o Arnaldo tão tenso numa reunião. Foi isso, Marcela. Eu não lembro exatamente. Eu sei que a gente, eu sei que ele saiu da reunião super tenso. Eu olhei pra ele, sabe? Aquela sensação de meu Deus. Você tem que respirar, gente. Realmente são situações que você lida ao longo do seu dia. E aí eu vejo também o tanto, a gente já falou isso numa das aulas, o tanto que a pessoa gasta energia ao longo do dia, porque tem uma situação Lidando. chata que você precisa lidar, e aí, em vez de você lidar com ela logo, aquilo vai te consumindo, porque vai passando o resto do dia, você gastando aquela energia, gente, eu tenho que ligar para esse cliente, e aí ele vai me chamar a atenção, e aí alguma coisa que deu errado. Sabe uma coisa que funciona muito? Não precisa da vassoura, mas uma pausa é importante. Às vezes, numa reunião, você fala, eu vou pegar uma coisa para você. Aí você levanta, sai, não precisa de colocar a vassoura. Eu acho que foi E aí exatamente você isso que vai lá ele e fez. pede, olha, Eu acho que serve foi ali um exatamente cafezinho, isso que vai um ele quis cappuccino, leva fazer. um bolinho, um docinho, alguma coisa, né? Ele saiu da reunião naquele momento, acho que foi pra isso, sabe? Respira, É esse recompõe, às vezes bebe uma água gelada, dá aquelas 4 respiradas, volta para trás da linha amarela, Baixa, bate mensagem. baixa, Ó o baixa tapete, ó o tapete. volta para brilhar e volta para dar o seu melhor. Você tem que entender que, independente do outro ser chato, difícil ou não, você vai estar ali dando sempre o seu melhor, porque é sobre você, sobre o que você quer, sobre o que você acredita, né? E você percebe que ele vai baixando. Vai. Eu uso muito assim, quando a paciente está mais agitado, nervoso com alguma coisa, eu vou abaixando o tom de voz. Eu vou abaixando o tom de voz. E o outro automaticamente vai espelhando, Nossa, vai vai dando abaixando. silêncio. Você vê a É, Rafa, até o jeito que ela acalma. fala, né? Ela vai baixando, a gente vai. Gente, se vocês olharem a Rafa no final de semana no Gente, aniversário, ela não é essa pessoa. Mas quando você tá num trabalho, numa coisa. Porque, querendo ou não, gente, você pisa na linha e você tá ali numa É, postura. Eu vejo muitos arquitetos, vocês que estão ouvindo, eu vejo demais. Essa coisa impulsiva, assim, de brigar com o cliente, de esbravejar, de dizer, "Ai, eu era assim, gente, eu não esqueço, o escritório é meu, eu que mando. Quem que tá achando que vai fazer isso aqui dentro da minha empresa? Eu era lá no início da minha profissão. E, é e porque aí, você ainda não sabia o que você precisava de fazer para chegar onde você queria. Você só queria chegar lá e estava com pressa. tá aí uma coisa que a gente é isso. tenta trazer de clareza É, para os alunos. É você exatamente saber onde você quer chegar e tudo que você tem que desenvolver ao longo. E assim, são detalhes às vezes. A gente acha que são coisas grandes, que são coisas macro, né, Arnaldo? De gestão e tudo mais, e às vezes são pequenos passos, pequenas atitudes, igual, enfim, a Rafa trouxe. ah, E até entrando um pouquinho, Rafa, queria muito trazer sobre esse assunto antes do Arnaldo entrar no fechamento, que ele já tá Eu já tô entrando. aqui, ó, tô Eu de já olho tô no vendo. horário aqui.
É porque tá Queria gostoso, muito. quando é leve a gente vai falando. E eu tava com saudade da Rafa. Muito Eu tava com boa. saudade da Rafa, que eu não vi ela há Já muito falei, tempo. Marcela, eu falo demais. Você faz assim, ó, que eu Ah, paro, por faz favor. assim, que eu falo. Eu queria muito que ela trouxesse um pouco sobre a questão do burnout, assim, eu acho que é super importante, principalmente, né, nessa correria, nesse dia a dia que a gente tem vivido, assim, profissionalmente falando, e tudo que a gente tem que lidar, né, hoje em dia a gente tenta ser multitasking, assim, a gente tenta desenvolver muitas coisas ao mesmo tempo. E toda essa parte de frustração, de ansiedade, tudo isso a gente muitas vezes não externa para o outro, a gente tenta lidar sozinho com aquilo, e eu acho super importante até para trazer para o time mesmo, para as pessoas se abrirem mais, conversarem mais. Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é um tema E você que tem sido em foi. alta. Você Eu tive foi. burnout, eu falo isso porque eu passei. Foi ali em 2020, na época da pandemia mesmo, que a gente teve que trabalhar de casa, querendo ou não, eu sou uma pessoa muito do coletivo. Eu gosto de estar ali junto com todo mundo. E na época eu coordenava um número X de projetos. Gente, eu entrei em parafuso. Rafa, eu costumo dizer que, assim, naquela época eu tinha um quebra-cabeça, assim, de 10 peças. Imagina que cada peça era um projeto. Uhum. Eu tinha um quebra-cabeça de 10 peças. 10 peças é muito simples de montar. Você sabe por onde você começa, você sabe, né, que você vai unindo ali pelas cores. E eu não sabia por onde começar. Era assim, Porque você estava dentro de um desesperador. contexto, Eu né, olhava para as peças e assim, era desesperador. Tanto é que, enfim, na época eu desacelerei, eu tirei quantidade de projetos de mim. Enfim, aí quando eu voltei, eu retornei, eu, né, dei aquela desacelerada. Você começa a se autoconhecer e se perceber muito bem, assim. Eu voltei já mais desacelerada, não peguei tantos projetos quanto eu pegava antes, enfim. olha, Nossa, isso temos mesmo. muitas perguntas. Calma aí que a Rafa nem, É a verdade, Rafa nem Rafa. respondendo o Fala. burnout. É É verdade, é importantíssimo. verdade. Esse assunto é um assunto que está assim super em alta, cada dia mais, né? As pessoas extremamente ansiosas, com muita cobrança. Eu acho que esse meio de redes sociais acaba trazendo muito isso, que a gente vê o outro ali prosperando, o outro crescendo, todo mundo sucesso, todo mundo fazendo milhões e milhões por semana. Tem que Então, você tomar cuidado com o que a gente não, vê, o que né? que eu estou fazendo? Então, eu tenho que fazer mais. E aí, eu acho que para falar de burnout, na verdade, as estratégias para a gente lidar com isso, quem é melhor é o Arnaldo, que é Ah, a pessoa porque... mais organizada que eu conheço. A pessoa mais Gostei, organizada. gostei. Porque para a gente evitar o burnout, a gente tem que ter organização. Você Não sabe, tem outra você forma. sabe que eu virei outro dia, eu tava na minha sala, e eu fui até num podcast outro dia da IQ Pedras, e ela me fez essa pergunta, e eu virei pra ela e falei assim, olha, teve um dia que eu tava na minha sala, naquele dia assim, desesperador. Eu olhei pra frente, eu tinha 4 pessoas em pé, cada pessoa com um assunto distinto. Tu era uma das que estava em pé na minha sala. Eu era numa. Eu nunca tinha visto aquilo no Um dos Arnaldo, gente. estressores. A Marcela era uma das pessoas que estava na minha frente. E era pra falar sobre a tria, alguma coisa da Olha, em tria. algum momento. E aí, sabe qual foi a minha inteligência emocional do momento? Eu fiz assim, ó. Gente, por favor, saiam da minha sala. Me dá 5 minutos. Ótimo. Saiam, depois vocês voltam. Ótimo. Porque no momento anterior, o Arnaldo do passado, ele ia ter brigado, gritado, gente, pelo amor de Deus, eu não tô aguentando mais, vocês estão enchendo o saco, vocês não só me trazem problema. Não, Gente, eu foi falei, assim. gente, saiam da minha sala, por favor. E eu falei mais pausado ainda do que eu Foi. normalmente Aí falo. sabe quando todo mundo ficou em silêncio, assim, parado, olhando pra cara do Arnaldo? Ele tá falando sério? Todo mundo. Foi. Aí Sabe? ele ficou. Aí todo mundo saiu de fininho, assim, só virou Não, eu e falei, tipo. se burnout é aquilo, eu estava à beira do burnout. Mas é isso, sabe, Arnaldo? É da gente se reconhecer, entender a emoção que a gente está sentindo ali no momento, né? O que que eu estou Sim. sentindo? Você sente mal-estar, né? Quando a gente está no momento mais ansioso, quando a gente está frustrado, né? Quando a gente está irritado, nosso corpo sente, né? Não tem Não como. tem como. Não tem Gente, como. vai Então, se dando. você sente, você tem que nomear aquilo. O que que eu estou sentindo? Raiva.
Eu tô com raiva. Ok, então eu vou me acalmar, vou aceitar que eu tô com a raiva, Para vou conseguir sentir lidar com aquela medo. Eu situação. vou continuar lidando e fazendo o que eu tenho que fazer com a raiva mesmo. Ela vai diminuindo à medida que eu for dando mais importância a outras coisas, entende? Ela vai ficando para segundo plano. Então eu faço aquela respiração. É Se eu isso. precisar, eu saio, Fazer a respiração agora. volto. Como é que você falou? Quatro por quatro. 4x4. Eu vou fazer agora essa respiração porque ela vai me ajudar. Isso, então a gente vai se autorregulando, vai diminuindo o batimento cardíaco, volta. Eu uso muito uma técnica que eu falo para as meninas do drone, sabe? Como é que é a Todo técnica do mundo sabe drone? pegar o drone, né? O drone tem aquela Sai e vê de vista, né? cima, assim. Porque quando eu tô aqui envolvida na minha raiva, no meu estresse, eu tô vendo quatro pessoas. Cara, o que que eles estão falando? O que que tá acontecendo? Calma. É Aí desse eu jeito, parece que você sai. vou lá pra cima, eu vou ver tudo que tá acontecendo, ter uma macrovisão daquilo, sabe? Calma. Eu tô estressado com isso e isso, a Marcela tem que resolver isso, fulano aquilo, aquilo. Deixa eu reorganizar e reestruturar. São duas ferramentas que eu uso sempre para os meus. É o drone e o Waze, sabe? O ex é o quê? Eu vou chegar. Ah, Então, eu levanto mesmo, vou, e vou vendo tudo lá de cima, sabe? Vou analisando o contexto, entendendo o que está me gerando essa raiva, o que que eles querem, o que que eu posso fazer. Vou respirando, vou desacelerando, porque a gente consegue entender o que está acontecendo. E aí volta centrado, ah. mais calminho, e consegue, né, reorganizar. O E o ex é Waze, como é que é o ex? Faz a analogia do a ex. gente traça, né, uma rota. Então, Ah. eu vou para uma reunião hoje, para uma série, mais nada, eu vou tratar disso, disso. De repente vai saindo do que a gente tinha pensado, vai aparecendo um monte de obstáculos. Ele já fica agoniado, A né? gente já fica agoniado e quer seguir daquele jeito que a gente tinha, mas tá entupida as vias, não tem por onde passar, não tem como fazer. Muda Então, a rota, né? recalcular a rota. Recalcular a rota disso aqui, o que que é mais importante? O que que eu tenho que fazer hoje? E agora? O resto, que não é tão urgente, eu vou deixar para depois. Eu vou chegar aqui, às vezes eu não vou numa linha reta, né? Então, eu vou, subo, desço montanha, eu vou numa quadra, eu vou numa outra, entendeu? Então, a gente pula a rota, não vai dar para fazer como eu desenhei. Gostei, eu vou usar Gostei vou usar disso essas também. duas, hein, Rafa? Drone, Waze e inspiração 4x4. Posso fazer aqui uma Vamos fazer pergunta? perguntas? Vamos. E aí? Rafa, a gente tem uma pergunta aqui que diz assim: como identificar quando a ansiedade está atrapalhando a minha performance como líder? Ótimo. Como que a gente identifica? Tem alguns sintomas que a gente, alguns sintomas, alguns sinais que são assim, é, imediatos, que a gente precisa de entender. Eu estou irritada. Em casa mesmo, assim, eu estou dormindo bem, eu estou com dificuldade de dormir, né? Eu tenho tido dificuldade de me concentrar. Eu tenho tido dificuldade de concluir as minhas tarefas, né? Então, Já é o start, né? trava. Tem alguma coisa que eu não estou funcionando bem, né? Então, lá vou eu recalcular como é que eu vou fazer para funcionar da forma que eu sei que eu sou capaz. Eu tenho as habilidades, eu tenho conhecimento, eu tenho atitude, já fiz isso, eu sei como é que faz, mas eu não estou dando conta, eu não estou dando conta de controlar minha respiração, não estou dando conta de controlar os meus impulsos nervosos, né? Então, esse é um sinal de que a ansiedade está acima daquilo que deveria estar, né? Porque ansiedade, não tem problema a gente sentir ansiedade, todo mundo sente Sim, ansiedade, certeza. né? E, inclusive, é até bom a gente sentir uma ansiedade para a gente. Sua apresentação. Essa nossa, é bom a gente conseguir fazer, dosar, sabe, o nível de ansiedade. Tem que estar ali equilibrado. A ansiedade é bom, porque nos motiva, né, a fazer Sim. mais, a Um querer. frio na barriga, Tem às um friozinho vezes, na barriga. Então, às vezes, aquela sensação de novidade, de mudança. É já tinha muito bom. passado esse Passado o limite, limite. né? Então, a gente tem que estar com a ansiedade controlada. Então, quando eu percebo que eu estou muito irritada, eu estou esperando demais, eu estou cortando o outro, eu estou atravessando o outro, eu não estou com paciência com o outro, às vezes eu acho que está todo mundo ao meu redor mais devagar, eu falo, opa, será que Isso tá, acontece muito com o gestor, porque será que ele. tá todo mundo mais devagar? Será que ninguém consegue me entregar? Ou será que eu estou cobrando demais? Demais. Será que eles não sabem como fazer e eu não falei? Né? Então, vou lá no meu Waze e recalcular a E rota. Peraí. o problema está na pessoa, né? Ou seja, principalmente quando a gente volta aqui para o gestor, para o arquiteto que está ali na frente de um time, tem que coordenar, eu vejo muita gente falar. É mais fácil eu fazer, porque a pessoa não dá conta e aí vai gerando aquele desespero, né? Sabe como é que a Sim. gente faz, além da nossa autoobservação mesmo, da gente perceber esses sinais que eu falei? Quando a gente fala com o outro, é muito, muito nítido ali, de você perceber que o outro está ansioso. Já tive várias situações de ter conversas difíceis, né, com a equipe. Eu tô falando e a pessoa tá. A pessoa A tá perna, batendo a perna, né? A pessoa, Nossa, eu sou muito assim. né? é. Então você já viu que tá ali desequilibrado.
Você desequilibrou. vê. Então a gente tem que trazer para equilíbrio, né? Às vezes a pessoa tá ali com a mão, tá com alguma coisa, você pega um copo, ai, vou pegar mais água pra gente, a água acabou, você vai desacelerando, o outro vai desacelerando, você volta com água, outra suave, geladinho pra você, Marcela. Vamos voltar aqui. Sabe, às vezes você dá Entende? alguma coisa para ela pegar São na mão, que aí ela detalhes. meio que percebe, né? E para. Você sabe que Isso é uma coisa que verdade. eu, quando tava fazendo terapia, De assunto, você não tá indo direto em você, e Marcela, não, tá agradável, tá tranquila, aí a pessoa para pra te responder, aí ela meio Porque às vezes que ela entra num estado é, meio, sei lá, entende? gente, aham. eu adoro esses podcasts, porque na verdade eu aprendo muito, né? Eu já vou sair daqui aprendendo um monte de coisa com a Rafa. Outra coisa que é muito legal é você pedir feedback para alguém que você confia, sabe? Para o seu marido, para alguém ali da equipe que você confia mesmo, para te avaliar. Marcela, como é que eu tô? Você acha que eu tô exagerando? Você acha que eu ando É, isso que eu falo, nervosa? Você acha que eu ando nervosa? de analisar até a ansiedade da Tá pessoa. colado comigo. É aquela que está mais do seu lado, que você confia, que te conhece, sabe? Então, eu tenho um combinado com meu marido, né? De que tá mais exagerado, eu falo assim, só me abraça forte. Ai, não, que me abraça forte. Aí ele, vem cá, amor, você tá precisando de um abraço. Aí ele vai, me É o abraça forte. código. Aí eu penso, ih, pulei o corguinho. Passei dos O que que limites. eu fiz? Aí depois eu analiso, aí depois ele me fala, eu recalculo. Isso é uma forma muito legal de você poder passar É, para a pessoa que ela tava ali, ó, Né? passando do limite. O combinado é muito legal. porque você não chega a passar, ela já percebe quando Olha você tá só. pra, já, ei, já sei que a Marcela, É, às vezes assim, mulher, né? Lá na clínica é muito mulher, e aí TPM, menstrua tudo junto, pensa, aí tem Vira o dia do caos. mês que Lá tá, no escritório também, é então, muita mulher, tem a muito gente problema. já conhece, então a gente já, vem cá, vamos tomar um chá, né? Quero muda, conversar com né? você, sai do assunto de trabalho, né? E volta, é um momento de você ali se, né? Dá uma acalmada. Dá Perceber, né? Porque como que eu vou identificar que eu estou ansiosa? Porque às vezes, no calor da emoção, você não percebe. Você só percebe que você está adequado, o resto todinho está inadequado. Gente, Entendi. esse povo não faz nada que eu falo. Eles E aí? estão Foi respondida a pergunta aí, né? É demais. Quem respondida. perguntou mais? Nós temos três perguntas, essa é a primeira? Temos, foi. A segunda pergunta, eu acho que inclui a gente um pouco Ah, também. Se a gente acha que os empresários de arquitetura e construção ah. cuidam um pouco do lado emocional. Eu tenho certeza disso. Inclusive, gente, eu queria deixar registrado. Eu queria deixar registrado que eu faço terapia de sócios há 5 anos. Eu nem sei se você sabia disso, Rafa. não Eu sabia. faço terapia, eu, Isabel e Mônica, Maravilhoso, há porque é um Olha, relacionamento, né? anos. É um relacionamento sim, que vocês querem que dê certo. que Por que que seja vocês fazem isso? duradouro. Porque vocês se responsabilizaram para fazer esse relacionamento dar certo. É As isso. pessoas me perguntam assim, Rafa, você acha que terapia é para todo mundo? Não, não é. Terapêutica Terapia só é para quem quem quer quer. dar certo, É. para quem quer evoluir, para quem quer crescer, para quem quer evoluir. Não, não é para todo mundo. Porque tem gente que chega lá e fala assim: ah, não, meu marido me mandou aqui, disse que eu tenho isso aqui, mas não é um problema meu, joga É, para o outro, sabe? isso aí, eu Vai. falo muito isso, Rafa. Nossa, A super. terapia, ela só vai funcionar quando você entender que você precisa daquilo. Gente, E, não, e e todo o mundo clássico precisa. que sofre é a de vocês, porque lidar com obra, lidar com expectativas do outro, né? Lidar é muito E a difícil, quantidade né? de fornecedor que eu lido. Porque, por exemplo, você. E de diferentes níveis, né? Isso. Aldo, então você tem que conseguir lidar e conversar muito bem com cada um, porque cada um tem a sua particularidade. Você não vai falar Com ali certeza. Uma com pessoa de chão de obra, alguma coisa assim, né? Que você tá ali, uma pessoa que tá no canteiro direto, e você tem o lojista de alto tem que padrão. ter muito traquejo social, né? Tem que ter muita habilidade para conseguir equilibrar todos esses pratinhos, porque é muito estressante, muito estressante. Então, Super. ou seja, gente, terapia, por favor. Por favor. Próxima, Marcela. A terceira pergunta, eu acho que, querendo ou não, a Rafa trouxe um pouquinho, inclusive, os insights aí do drone, do Waze. Waze. A pessoa perguntou assim: o que vocês fazem pessoalmente quando precisam manter a calma em meio a muitos projetos, problemas, enfim, intercorrências aí, né, de obras e tal? E eu acho que, querendo ou não, traz um pouco disso que a Rafa comentou, Olha, né? eu vou trazer um ponto que é o que a gente faz. Eu vou até afastar aqui minha cadeira um pouquinho. Não sei se a câmera vai conseguir pegar. Mas a gente, toda vez que a gente É o chega. drone, é o Ó, drone, ele drone. tenta sair. Toda vez que a gente chega na terapia de sócios,
Se a gente chega muito eufórico, ele faz um relaxamento antes, Isso. mas todas as vezes que a gente acaba a terapia, ele faz um relaxamento no final. E ele vai exatamente assim, ó, ele diz pra gente, começa abaixando a cabeça, pela cabeça, sem mexer. E ele vai falando para ir conduzindo a gente, e o objetivo é que a gente vá descendo, descendo, descendo o corpo, como se a gente fosse sentindo cada pedacinho do corpo dobrando até a gente baixar até o chão. E a gente fica lá embaixo, respira um tempo e aí sobe desdobrando todo o corpo. Gente, na hora que a gente chega aqui em Isso cima, é bom, né, do yoga, né? menino, parece que a gente tá assim É. numa leveza. E aí a gente de olho fechado, então aí ele fala assim, agora vocês podem abrir os olhos e se entreolhar. Então eu, Isabel e Mônica, a gente tem que se entreolhar, né, ao final. E em muitas situações, são situações que a gente tem assim discussões acaloradas, mas a gente tem uma inteligência emocional de sair daquela terapia e é como se nada tivesse acontecido. A gente às vezes discute várias situações do nosso dia a dia, da empresa, de comportamento do outro, mas que eu acho que só essa respiração, ela já ajuda muito, assim, a gente sai É. dali, ó. A terapia ajuda muito isso, porque vai te trazer várias ferramentas para você conseguir lidar com esse estresse, né? Ali no dia a dia, né? Na hora que está acontecendo. Então, você traz essas ferramentas para você utilizar. Agora, algo que eu acho que funciona muito, você sozinha nesses momentos, é de fazer essa pausa, fazer essa respiração, fazer um alongamento, né? De você se recentrar, né? Recalcular aqui, se recentrar. É, eu gosto muito de fazer um chá das 5 comigo mesma. Sento um chá, com uma música, respiro, cheirinho gostoso, estou lá na clínica, sozinha, tomando meu chá, recalculando o que que eu não fiz, o que que eu ainda tenho que fazer, como é que eu posso reorganizar. E aí eu volto para cá. Às vezes você faz uma pausa ali de 20 minutos e você consegue observar, né? Quais foram os momentos de maior tensão, o que que você fez, o que que você pode fazer da melhor forma. Eu acho que é importantíssimo você ter no seu dia um momento com você mesmo, que você vai parar para se olhar, para se avaliar, porque se a gente não consegue avaliar como que a gente está funcionando, como é que a gente pode corrigir, É, né? Então, assim, Exatamente. é um momento de você meio que supervisionar como que você está ali se conectando consigo, se conectando com o outro, com o meio, e aí você vai ajustando o que é ou seja, a importante. gente já aprendeu aqui um monte de forma de você conseguir lidar com esse desespero do dia a dia, e conseguir minimamente, para quem não fez um investimento ainda de uma terapia, de um autoconhecimento, mas poucas situações que você pode lidar ao longo do seu dia, você trouxe várias formas de você poder lidar com isso. Eu acho super válido, eu já aprendi também. Sim, com certeza. Gostou? Gostei. Gostei bastante, Então, viu? gente, vamos encerrar por hoje. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Tria. Queria agradecer a Rafa por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Eu vou lá para poder visitar a clínica também, que eu vou aprender alguma coisa com ela a mais. Com E aí depois eu certeza. compartilho com vocês. Obrigado, gente. Obrigado, Rafa. Obrigada, Tchauzinho, gente. gente. Boa Tchau. noite.